Fala galera, esse é o canal UTI do Concurseiro, um canal feito de concurseiro para concurseiro. Esse que vos fala é Bruce e eu sou o concurseiro de plantão. A série de hoje é Como é que é? Vamos pegar um tema e vamos destrinchar ele. O tema é o seguinte: toda tutela de urgência possui natureza satisfativa? Toda tutela de urgência possui natureza satisfativa? Obviamente aqui o tema é de direito processual civil, vamos ter que ir ao Código de Processo Civil. Vamos lá. O artigo 294 diz o seguinte: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Opa! Já podemos dizer aqui que a tutela provisória de urgência é uma espécie de tutela provisória. Então a tutela fundamentada em urgência é uma espécie de tutela provisória. E o que é uma tutela provisória? Sem querer ser pedante já sendo, a tutela provisória é aquela que não é definitiva. A tutela definitiva é aquela dada na sentença, quando o juiz decide, resolve, examina o mérito da lide, da demanda. É feita em cognição exauriente, em profundidade. Ele analisa todos os fundamentos e o pedido em profundidade. Já a tutela provisória, que é aquela que não é definitiva, ela é precária, ela é temporária. E ela não analisa o mérito da questão, ela analisa o mérito dos seus requisitos. Quais são os requisitos da tutela provisória? Olha aqui, vamos para o artigo 300. A tutela de urgência, que é uma espécie de tutela provisória, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, olha aqui, ó, probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco resultado útil do processo. No nosso esqueminha, para ficar mais fácil, fica o seguinte, ó. A tutela de urgência tem como dois requisitos, ó, a probabilidade do direito ou o perigo de dano ou risco ao proveito útil do processo, beleza? Tendo esses dois requisitos, é possível conceder a tutela de urgência, que é uma espécie de tutela provisória. Tá, mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, senhores, que não quer dizer que ao conceder a tutela provisória, a parte vai ter direito à tutela definitiva. Não quer dizer que aquela parte que foi beneficiada com a tutela provisória, ao final da lide, lá na sentença, vai ter direito. Uma coisa não se confunde com a outra. Se ficou claro, avance. Se não ficou claro, retorne o vídeo para você tentar entender. Vamos lá. A tutela, concedida a tutela provisória não quer dizer que a pessoa vai ter direito ao final, mas que somente que ela o quê? Preencheu os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Preencheu os dois requisitos, a probabilidade de direito e o perigo, que pode ser um perigo de dano ou de risco ao proveito útil do processo. No nosso exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, esdrúxulo, mas que vai deixar bem clara a situação. Imagine o seguinte: um rapaz que tem descobriu que a sua coleção inestimável de HQs do Batman, são 50 exemplares raríssimos, não estão com ele. Estão na casa da sua ex-esposa, cuja separação aconteceu uns 2 anos atrás. E aí ele liga para ela e ela diz o seguinte: não vou entregar e vou tocar fogo, seu caba safado, enfim, né? E aí ele desesperadamente entra com um pedido de tutela de urgência para o juiz, contando brevemente a exposição da historinha, dizendo: senhor juiz, essas HQs são minhas, têm um valor inestimável, financeiro também, econômico, mas principalmente sentimental. São minhas HQs prediletas do Batman, e a minha ex-esposa já disse inclusive que vai tocar fogo nelas. Aí o juiz observa o artigo 300, olha aqui, ó. Mesmo sem saber se realmente ele é o dono, pressupõe que seja, né? Geralmente HQs do Batman, é difícil imaginar que uma mulher seja proprietária dessas revistas, né? Não é impossível, claro que não tem nada a ver, mas assim, aparentemente são coisas que viciam mais os homens, né? Mas repare o seguinte, ele não vai analisar em profundidade se as HQs são realmente do ex-marido ou não. Simplesmente ele analisa os requisitos da tutela de urgência. Ora, é possível que sejam deles? Sendo deles e havendo risco de dano, né? Ou até mesmo podia pensar que risco ao resultado do processo. Está preenchido esse requisito? Tá, então eu vou conceder. E aí o juiz, ao conceder a tutela, aí vamos aqui, as espécies de tutela de urgência. Tem a antecipada e a cautelar. Quando ele antecipa os efeitos de uma futura eventual sentença em favor do ex-marido, aí o que é que o juiz diz na decisão da tutela provisória? Entregue a coleção de HQs, os 50 exemplares, para o ex-marido. Repare que não é a decisão final, não é uma tutela definitiva, é uma tutela provisória.
porque o processo ainda vai ser instruído, enfim, ainda vai ocorrer a demanda até o final, a sentença. Beleza? Então, na antecipada, sem dúvidas, ela tem natureza satisfativa. Isso é o que se chama de natureza satisfativa. Ela antecipa os efeitos de uma futura e eventual tutela definitiva. Já a tutela cautelar, no nosso exemplo, seria o seguinte: o juiz, em vez de pedir para que a ex-esposa entregasse as HQs, tornaria essa ex-esposa uma depositária fiel das HQs. Elas não seriam imediatamente devolvidas ao eventual possível dono, que seria o ex-marido, mas o juiz determinaria que ela fosse a depositária fiel, ou seja, que ela ficasse responsável pela integridade física do objeto da demanda, no caso, as 50 raríssimas HQs do Batman. Repare que quando eu estou diante de uma tutela de urgência cautelar, ela não é satisfativa. Ela é protetiva, ela não tem natureza satisfativa. Portanto, voltando aqui à nossa questão, quando a pergunta diz assim: toda tutela de urgência possui natureza satisfativa? A resposta é não. Por que não? Somente a tutela provisória. Vou botar todos os nomes aqui para poder a gente de urgência antecipada possui satisfativa. Certo? Por quê? Porque a cautelar, e aqui eu não vou repetir todos esses nomes, né? Porque a cautelar não possui natureza satisfativa. Beleza? Então a resposta aqui é não, porque somente a tutela de urgência antecipada é que possui natureza satisfativa. Beleza? Galera, se você gostou, dá um joinha aí e pode indicar o vídeo para os seus amigos. Beleza? Vamos ficar por aqui. Valeu!